Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 5 e o nosso tema é a mordomia da igreja local. Nós vamos ver nessa lição como nós podemos contribuir na igreja local, acerca dos desigrejados, um movimento que vem crescendo bastante, pessoas que não querem se filiar à igreja, não querem se filiar a ministério. Então, nessa lição, nós vamos ver essas questões. No nosso texto áureo que está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e versículo 15, diz assim: Escrevo-te essas coisas para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo e coluna e firmeza da verdade. Claro, nós sabemos que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos chamados para contribuir na casa de Deus, acerca dos necessitados. Nós vemos que o evangelho se expandiu através da igreja primitiva. O que era a igreja primitiva? Igreja nos lares. E claro, nós vemos o apóstolo Pedro, o apóstolo João pregando no templo, porém o apóstolo Paulo, quando ele começou a pregar, começou a se expandir no evangelho em outras cidades, foi através da igreja. Deixava um pastor cuidando da igreja, as pessoas se reuniam naquele local para cultuar a Deus. Depois isso foi se modernizando, foi tendo os templos, as pessoas foram se deslocando para ir para os templos, mas aqui o apóstolo Paulo fala para Timóteo, a igreja do Deus vivo, que é a coluna e firmeza da verdade. Claro, hoje muitos estão desanimando acerca da igreja, acerca do templo, acerca das administrações que se faz. Irmãos, isso é bem nítido, né? Muitas pessoas estão desanimando, porém, nós temos que, aquele jargão que nós já sabemos, que é uma coisa que nós temos que usar no nosso dia a dia, que é o que? Olhar para Jesus. Nós temos que olhar para o Senhor Jesus. Ele que é o autor e consumador da nossa fé, foi Ele que morreu por nós. Nós estamos ali para cultuar a Deus, para cultuar ao Senhor, para ouvir a palavra, mesmo que a palavra muitas das vezes não seja uma palavra lá que tem algum contexto bíblico, porém ali nós estamos cultuando, nós falamos com as pessoas, ajudando uns aos outros. Nossa verdade prática. O cristão deve valorizar a igreja local como um ambiente de adoração, comunhão e serviço do reino de Deus. Irmãos, nada mais é a igreja, nada mais é para que as pessoas possam estar juntas, para que as pessoas possam se reunir no mesmo propósito. É diferente quando você ora na sua casa, sozinho, ou quando você ora até mesmo na sua casa com outras pessoas, com membros da sua família, esposa, mãe, pai, ou quando você ora na igreja. Quando você ora com pessoas, e na igreja ainda mais, quando tem um propósito de oração, é diferente, não adianta, porque é diferente. Mas aqui nós vemos que nós temos que estar reunidos com nossos irmãos. Nós não somos melhores do que ninguém, nós não somos mais do que ninguém, porém Cristo, ou a palavra de Deus, nos direciona a estarmos sempre juntos, uns com os outros. A nossa leitura bíblica em classe, que está em Atos capítulo 9, 1 Coríntios e Hebreus, diz assim: Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Então é uma forma as pessoas se reunirem e o Espírito Santo de Deus consolar a todos. Claro, consola as pessoas individualmente, mas quando vê as pessoas reunidas no mesmo propósito, é diferente. Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Claro, irmãos, eu estou falando claro, usando essa questão do claro, para ficar bem claro mesmo acerca do que é que eu quero, que eu estou tentando passar para os irmãos, através da palavra de Deus. Então aqui nós vemos o quê? Que o Espírito Santo de Deus ele consola, tanto, claro, se a pessoa tiver individual ou coletiva, mas é muito melhor que esteja coletiva. Nós vamos orar, muitas das vezes a gente ora mais separadamente ou individualmente do que coletivamente. Porém nós vemos que aqui em Atos a igreja estava sendo edificada, as pessoas estavam se reunindo, pregando, falando, se mobilizando para que a palavra de Deus pudesse se expandir. Aqui em 1 Coríntios, Paulo, apóstolo chamado Jesus Cristo, o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, são santificados em Cristo Jesus, chamados santos em todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor deles e nosso. O apóstolo Paulo aqui está escrevendo o começo da sua carta, está escrevendo para as pessoas de Corinto, da igreja de Corinto. Uma igreja que deu muito trabalho, uma igreja que foi muito difícil para o apóstolo Paulo,
porém ele está escrevendo para aquela igreja. Uma igreja, meus irmãos, ela é formada de pessoas boas, de pessoas ruins, de pessoas problemáticas, de pessoas que não têm tantos problemas assim, pessoas e pessoas e pessoas, ou seja, existem pessoas dentro da igreja. Por isso que às vezes eu escuto, olha, eu vou para a igreja por causa de fulano de tal. Eu falei, irmão, ou amigo, essa igreja é formada de pessoas, lá existem pessoas boas e também existem pessoas ruins. Isso é natural de uma igreja e é um local, é uma comunidade, né? Claro, nós não chamamos a igreja de comunidade, existem algumas comunidades, mas a Assembleia de Deus não tem por esse costume, mas lá é um lugar onde se reúnem pessoas. Existem pessoas boas e também existem pessoas ruins. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que o apóstolo Paulo está escrevendo para essa igreja e, claro, trazendo uma saudação para esses irmãos. Agora aqui em Hebreus, consideramos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Que dia é esse? O dia da redenção, o dia que Jesus vai vir buscar a sua igreja. Nós cremos no arrebatamento secreto, nós cremos que Jesus vai vir arrebatar a sua igreja. Então aqui a gente entende, eu particularmente entendo, que já naquela época dos hebreus, não sabemos qual quem escreveu, o autor da epístola aos hebreus, muito provável que seja o apóstolo Paulo, mas perceba que já tinha uma certa questão da igreja, já tinha os falsos profetas e algumas pessoas já estavam desanimando. Então, o escritor aos hebreus aqui está estimulando as pessoas a permanecerem na casa de Deus. A nossa introdução. A igreja local é formada por pessoas que se reúnem para adorar, congregar e servir a Deus. Nessa lição refletiremos sobre as nossas responsabilidades quanto ao lugar no qual desenvolvemos nossa comunhão com o Pai Celeste e com os irmãos em Cristo. Que o Espírito Santo nos guie neste estudo. Então é um lugar onde nós vamos nos reunir com as pessoas. Irmãos, sempre quando você vai comprar, nós vamos comprar uma roupa nova, a gente sempre pensa de uma roupa para ir à igreja, algo semelhante. A igreja não tem que ser nenhum clube, porque as pessoas ficam tanta expectativa para a igreja que chega na igreja não absorve o culto. Irmãos, nós temos que ir para a igreja e absorver aquilo que acontece na igreja, principalmente na questão espiritual. Então a igreja é um lugar onde nós nos reunimos para adorar a Deus junto, para estarmos na presença de Deus juntos, para nos unirmos no intuito de glorificar a Deus, de aprender acerca de Deus, nos encher de Deus. A igreja, o templo do Antigo Testamento, as pessoas se reuniam, levavam as ofertas, levavam os sacrifícios no templo. Foi uma forma que Deus colocou o templo ali para que as pessoas pudessem se reunir, para que essas pessoas pudessem estar no mesmo pensamento para agradar a Deus. E através do templo, Deus ele se manifestava no meio do povo. O templo hoje, nós sabemos que o templo somos nós. Mas Deus permitiu que a igreja, o templo, igreja, fosse edificado pelos homens, para quê? Para que as pessoas, os adoradores do Senhor, pudessem se reunir, as pessoas pudessem ter uma referência a qual possam ir, a qual possam estar com outras pessoas. Então, é a igreja, a mordomia dos bens espirituais, a mordomia e a valorização da palavra de Deus. Irmãos, os pastores, como vai dizer aqui os evangelistas, têm que priorizar a palavra de Deus. Infelizmente hoje se canta muito, se pede muita oferta, se fala muita coisa. Aí quando vai pregar, se prega meia hora. Irmãos, nós temos que mudar este conceito. A pregação, ela tem que ser no mínimo 45 minutos, irmãos. No mínimo, eu estou chutando um mínimo. Expor a palavra de Deus tem que ser no mínimo 45 minutos. Mas se canta, principalmente em congresso, se canta um, se canta outro, agradece um, agradece outro, e fala, e na hora da palavra é 20 minutos, 25 minutos. Então nós temos que priorizar a palavra de Deus. Mordomia é o quê? Valorizar a palavra de Deus. E aquele que for pregar a palavra, que for falar acerca da palavra, tem que se preparar. Tem que orar, tem que buscar, tem que se preparar. Para quê? Para falar, que agora ele vai falar acerca do reino dos céus. Então ele tem que ser um mordomo. O que é um mordomo? É aquele que serve. E ele tem que servir o melhor. Tem que servir o melhor, estudar o melhor, se preparar da melhor maneira possível para poder servir. Agora ele vai servir aos seus irmãos. E não pode servir qualquer coisa, tem que servir o melhor. Então, essa é a questão.
A liturgia do culto, aqui vai falar até da liturgia. A liturgia do culto, meus irmãos, tem que priorizar a palavra. O culto todo é direcionado por... Todo mundo fala. O momento mais importante é a palavra. O momento mais importante... Mas a palavra às vezes dá meia... E quando tem meia hora, os irmãos ficam conversando, vai no banheiro, faz isso, faz aquilo outro. E ninguém presta atenção na palavra. Poucos prestam. Mas a pessoa, se a palavra é o momento mais sublime do culto, então tem que ser o maior tempo para a palavra e também a maior atenção para a palavra. A mordomia na evangelização e no discipulado. Nós temos que evangelizar, mas não é somente evangelizar, falar do amor de Deus, pregar a palavra de Deus, mas o problema não é pregar a palavra de Deus. Nós pregamos, falamos, entregamos folheto. O que nós temos que ter mais experiência hoje é com o discipulado. Ter paciência com aquela alma que acabou de aceitar a Jesus. Porque as pessoas vão no culto, se prega a palavra, vai um pastor lá, prega a palavra, até mesmo o pastor da igreja, ele prega aquela palavra, mas às vezes ele tem muita gente para cuidar, ele não pode dar total atenção para aquela alma que aceitou Jesus naquele momento. Então veja que essa função somos nós temos que discipular. O que é discipular? É estar perto, é dar exemplo, é conversar com essa pessoa, mas não vou dizer mais intimamente, mas estar mais perto dessa pessoa que aceitou a Cristo. Tem que discipular ela, ensiná-la acerca das doutrinas da igreja, não usos e costumes, irmãos, doutrina é acerca do que nós acreditamos, no arrebatamento da igreja, no arrebatamento secreto, que nós cremos na Trindade. Isso é doutrina. Então nós temos que ensinar, falar acerca dessa pessoa, ou falar para essa pessoa acerca daquilo que é o reino de Deus, que nós entendemos que é o reino dos céus, que ela precisa que melhorar, conversar, ela vai abrir, falar que tem vícios, falar que tem situações e procurar da melhor maneira possível fazer com que essa pessoa entenda o reino dos céus. A mordomia no uso dos dons. Irmãos, aqui no uso dos dons, aqui eu discordo algumas coisas do comentarista aqui, porque ele vai falar de marchar, aviãozinho e muita coisa que hoje isso é meninice. Olha, eu vejo da seguinte forma, minha opinião particular. Claro, muita coisa é meninice, principalmente nos dias de hoje, quando já aconteceu, eu particularmente nunca vi, né, mas dizem que as pessoas às vezes foram fazer certos movimentos, caíram no meio da igreja, e aquela coisa tão feia, e no entanto, quem está cheio do Espírito Santo está extravasando aquilo que está sentindo, não cai e não faz nada. O problema é quando as pessoas querem se aparecer. Eu particularmente creio que lá atrás, quando as pessoas marchavam, tinha um avião, eu sou dessa época ainda, quando eu vi muitas pessoas fazendo, extravasando, sentindo o Espírito Santo dessa forma, eu particularmente eu vejo que não era meninice, realmente as pessoas estavam sentindo, não era bagunça dentro da igreja. Hoje as pessoas querem se aparecer e acaba acontecendo até certos acidentes. Eu já vi duas irmãs rodando, uma do lado da outra, uma quase pegando a mão na outra, mas não pegava. Você fica pensando, meu Deus, será que vai pegar uma mão na outra e não pegar? Porque ali você vê a ação do Espírito Santo. Ali você vê que as pessoas estão cheias do Espírito Santo. Não cheias de si mesmo, mas sim cheias do Espírito Santo. Então a pessoa marchar, aviãozinho, essas coisas, particularmente eu não sou contra. O que eu sou contra, sim, é como o autor aqui disse, meninice, aparecer dentro da igreja, querer fazer coisas que a pessoa não está cheia do Espírito Santo, coisa nenhuma, ela quer aparecer. Aí tudo bem. Agora uma pessoa está cheia do Espírito Santo e vai lá na frente, corre para ir para cá e tá cheia, e ela tá com o olho fechado e ela tá criança no meio e não pega na criança, não pega em ninguém e a pessoa tá... Aí sim eu vejo a atuação do Espírito Santo. Agora, meninice, aí a pessoa quer se aparecer. Pode acontecer que a pessoa vai para cá, vai para lá e não aconteça nada. Porém, quando não está cheio do Espírito Santo, também pode acontecer um acidente. Então, aqui eu concordo particularmente em partes com o comentarista. A mordomia da ação social da igreja, assistente social no Antigo Testamento. Então aqui vai falar acerca nos Salmos, acerca de Davi, ele defendia essa ação social. Nós vamos ver nos Provérbios, Salomão defendendo essa ação social. Nós vamos ver nos profetas Isaías defendendo a ação social. Os pobres, Jesus, Deus Todo-Poderoso, ele escreve e diz que tem que cuidar dos pobres, tem que cuidar dos menos afortunados, das pessoas que não têm condições.
Então a ação social, ela tem que ser da igreja. Infelizmente, as pessoas hoje, os mais idosos, os órfãos, as viúvas, infelizmente, estão esquecidas nas igrejas, não estão desamparadas. Ah, nossa, tá falando isso, mas é verdade, irmãos. Muitas pessoas estão desamparadas. Eu já fui de igreja grande, eu já fui de igreja pequena. Tanto uma quanto a outra deixa as pessoas desamparadas, principalmente em igrejas grandes. As pessoas, como não tem tanta notoriedade, não aparece muito e tal, quase ninguém conhece ninguém, né? A não ser aquelas pessoas que cresceram dentro da igreja, no sentido de que cresceram ali, foram criança, adolescente, adulto. Essas pessoas nem tanto, mas principalmente aquelas pessoas que estão chegando ali, estão 1, 2 anos ali e já estão congregando há alguns anos, 2, 3 anos já é alguns anos, e ficam esquecidos. Então nós temos que dar uma atenção melhor para isso. Nós temos que perguntar, nós temos que visitar igrejas que não visitam, pastores que não visitam. Eu digo nós, eu coloco, me incluo também. Nós não visitamos as pessoas quando as pessoas estão passando por dificuldade. Nós não estendemos as mãos quando as pessoas têm dificuldade, e nós temos que nos atentar para isso. A assistência social no Novo Testamento. Aí nos Evangelhos, nos Atos dos Apóstolos, nas epístolas do apóstolo Paulo, aqui nós vemos que Jesus, ele dá atenção para as viúvas. Nós vemos os apóstolos, eles falando, olha, vamos colocar diáconos para poder cuidar das mesas. No entanto, nós vamos cuidar da palavra que deveria cuidar das pessoas. E nas epístolas, né, o apóstolo Paulo também defende essa ação social. As pessoas têm que ajudar umas às outras, tem que sim fazer a obra social, tem que falar com as outras pessoas, tem que dar uma assistência. Às vezes a pessoa não tem necessariamente pedindo um alimento, mas sim uma atenção maior, porque está com um problema emocional, porque está com um problema que perdeu um ente querido, porque teve uma decepção. Então as pessoas têm necessidades. Então a ação social da igreja é para isso. Toda igreja, eu acredito e eu creio que deveria ter um grupo de assistente social, não somente para lidar com alimentos, cesta básica, mas sim para ver a necessidade das pessoas. Às vezes a pessoa está no hospital, ninguém vai visitar, então tudo isso tem que fazer o quê? A igreja tem que fazer, nós temos que fazer, nós temos que dar atenção a isso. Agindo para a glória de Deus e o alívio do próximo. Não precisamos, portanto, do socialismo ou do marxismo ou da teologia da libertação, braço auxiliar do marxismo, que desacraliza o evangelho e politiza o reino de Deus, para acolher e cuidar dos necessitados. Irmãos, os representantes dessas ideologias usam uma ideal supostamente nobre para escravizar pessoas e perpetuam-se no poder. Infelizmente, nosso país, bem como toda a América Latina, é vítima dessa ideologia nefasta. Infelizmente, quando eu falo aqui do marxismo, dessas ideologias, isso é bom só no papel, porque quando vem para a vida real, é totalmente diferente. Então as pessoas hoje estão sendo escravizadas dentro da igreja, achando, muitos fazem por bom grado, e na verdade muitos líderes têm escravizado tais pessoas. Você tem que trabalhar para Deus, irmão. Olha, vem aqui que a gente vai construir o templo e por causa do templo e não sei o que. Olha, irmão, você tem que contribuir, você tem que trazer o seu salário porque a pessoa fulano, não sei o que, irmão. Não é bem assim. A pessoa que está doando também ela tem necessidade. E por que não se ajude mais? Porque te tira do povo para poder ajudar os necessitados. Mas não se tira dos líderes para poder ajudar os necessitados. Os líderes deveriam dar o exemplo. Os presidentes de campo, os pastores, esses homens deveriam dar o exemplo de ajudar os necessitados. Mas joga tudo nas costas do povo. Então nós vemos aqui que isso sim acaba acontecendo o quê? Quem é beneficiado? Porque o que acontece? Vamos tirar a oferta para ajudar fulano de tal. Vamos tirar a oferta. Aí tira a oferta, não sei o quê. Agora essa oferta é destinada para fulano de tal. Não, peraí, mas a oferta e o dízimo já não é um recurso para ajudar as pessoas? Então, meus irmãos, nós temos que ver bem essas coisas. Por que os líderes não podem tirar a sua porcentagem daquilo que é os valores que eles têm que coletar e não ajudam as outras pessoas? E não ajudam as outras pessoas e não ajudam as pessoas necessitadas. Mas tem que tirar uma oferta especial. Vamos tirar uma oferta especial. Mas será que aquela oferta... Por que serve a oferta? Por que serve o dízimo? Então, se não é para doar. Eu sou dizimista e eu sou ofertante com muito amor. Mas se quando se fala dessas ofertas absurdas, eu já fico com o meu pé atrás. Eu prefiro ajudar a pessoa
diretamente. Se for necessário, eu ajudo a pessoa, converso com a pessoa e dou para a pessoa diretamente. Porque, para mim, particularmente, eu acho isso uma falta de respeito com a consciência e com a inteligência dos membros da igreja. Porque se tem a oferta e se tem o dízimo, é para isso mesmo que acontece. É para isso mesmo. Tem que pagar a conta, tem que pagar não sei o quê, o pastor realmente tem que receber uma oferta. Porém, nós temos que entender que muitos e muitos e muitos acabam escravizando a classe trabalhadora. Porque se o comunismo fosse bom, a China não tinha feito o que fez com o seu povo, a Rússia não tinha feito o que fez com o seu povo, principalmente Stalin matou muita gente, Mao Tse Tung matou muita gente, não tinha feito o que fez com o seu povo. Então, um leva a vantagem, um fica rico e toda uma sociedade vai empobrecendo. O 3, a mordomia nos crentes na igreja local. Em primeiro lugar, é preciso congregar. Aqui vai falar acerca dos desigrejados, né? As pessoas às vezes querem uma palavra de apoio, querem ser ajudadas de uma assistente social, mas não congregam, não faz parte da comunidade. Não estou dizendo, meus irmãos, que não tem que ser ajudado. O que eu quero dizer é que nós primeiros temos que ajudar os da casa, as pessoas que estão ali conosco, que congregam conosco. Então hoje, infelizmente, isso é um movimento que tem crescido muito. Os desigrejados têm crescido muito, é um movimento que as pessoas, não quero saber mais de igreja, não quero saber mais de pastor, ninguém manda em mim, não sei o que, blá blá blá, não sei o que lá. Só que ela, o que manda nela é o Facebook, o que manda nela é as novelas, o que manda nela é o futebol, disso ela não abre mão, né? O que manda nela é a última moda, o que manda nela é tudo isso. Agora a igreja, né? Não, eu não quero. Mas se ela não estiver na igreja, ela vai estar em outros lugares. É aquela coisa, eu não estou na igreja, mas eu tô, não, eu vou ficar na minha casa. Mas você está em casa, está colocando o olho daquilo que não devia. Ah, nossa, mas será que a gente não pode ficar em casa? Não consegue, irmãos. Nós temos que estar com as outras pessoas para que um ajude o outro. Mesmo com os maus exemplos que nós temos dentro da igreja, nós temos que ver os maus exemplos e falar, olha, isso eu não posso fazer. E quando nós vemos uns bons exemplos, nós vamos falando, olha, isso vale a pena eu colocar em prática. Então tem que ser a nossa consciência. Líderes cristãos como mordomos. É assim que deveria ser. Os líderes têm que ser os mordomos. É eles que têm que ser os mordomos. Eu como professor de escola dominical, eu como comentarista da revista, eu tenho que ser o mordomo dos irmãos. Eu tenho que pesquisar, eu tenho que saber do que se trata a lição, eu tenho que saber do contexto bíblico, eu tenho que saber se há uma concordância bíblica naquilo que eu vou falar, naquilo que está escrito, entender o que a lição quer dizer, para passar para os irmãos. Eu tenho que ser um mordomo. E para mim não há problema nenhum em fazer isso. Eu tenho que ser um mordomo. Eu tenho que fazer pelo outro. Então nós temos que ter essa mentalidade. Nós temos que fazer pelo outro. O outro tem que ser alcançado. As outras pessoas têm que ser alcançadas. E os líderes têm que fazer muito disso. Muitos líderes eles querem ser servidos, não querem servir. Então os líderes de hoje, infelizmente, têm essa mentalidade. Todo mundo tem que me servir. Eu sou o cara, todo mundo tem que me servir, todo mundo tem que fazer as coisas que eu mando, porque quem manda nessa igreja sou eu, porque quem manda nisso aqui sou eu, porque blá 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 blá, e aquele monte de coisa. No entanto, ele é o primeiro a dar o exemplo de serviço. Outra coisa, o diácono, ele é diácono. O presbítero, ele é presbítero e diácono. O evangelista, ele é evangelista, presbítero e diácono. E o pastor, ele é pastor, evangelista, presbítero e diácono. Ou seja, em nenhuma das funções o homem deixa de ser diácono. O que é diácono? É serviço. Então, quanto mais alto tiver, mais vai ter que servir. Quando tu for o pastor, vai ter que ser, mas irmão, mas hoje tem bispo e apóstolo. Então, já que a patente, de colocar uma patente maior que pastor, então tem que servir ainda mais. Bom, vamos lá. A mordomia dos membros e congregados. Numa igreja local, além dos líderes terem uma responsabilidade específica, o membro do corpo de Cristo deve ser útil à obra do Senhor. Então todos nós somos úteis na obra do Senhor, todos nós fazemos parte do serviço, todos nós temos que dar o exemplo de serviço. Para quê? Para que outras pessoas possam ser alcançadas, para que outras pessoas possam ser abençoadas. Então isso, a igreja, é o serviço. Nós temos que servir, nós temos que fazer aquilo que é o melhor de nós, tanto no âmbito do púlpito. O pastor não tem total responsabilidade em fazer a obra social, em fazer algo pelos membros. Os membros têm que fazer uns pelos outros, principalmente para os novos convertidos. E aqui é a nossa conclusão.
A mordomia da igreja abrange muitas tarefas. Precisamos saber a nossa vocação e perseverar nela para servir melhor ao Senhor e à sua igreja. É um grande privilégio servir a Deus com os dons que Ele nos deu. Portanto, seja um mordomo fiel na igreja em que você congrega. Ame a Deus, ame ao próximo, ame a igreja e congregue com alegria. Valorize a igreja local. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a vida de cada um. Vamos amar a nossa igreja, vamos fazer aquilo que é melhor na nossa igreja. Às vezes nós temos desavença, acontece isso, mas quer saber, eu não vou mais participar desse grupo, eu não vou fazer mais isso, não vou fazer aquilo, aquele pastor me chateou. Nós temos que fazer para Deus, nós temos que fazer por amor a Deus, por amor ao próximo. Essa tem que ser a nossa mentalidade. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês, a cada um dos irmãos e até a próxima. Deus abençoe. Você ainda que não está no nosso canal, está convidadíssimo a assinar. Que Deus abençoe.